Comecei. Vamos trabalhar um pouquinho. Então, veja bem, a questão que nós precisamos trabalhar é a organização do parágrafo. Como está se falando muito de Enem, eu vou trazer o tema do Enem para nós, de alguma forma, discutirmos e produzirmos um texto. É preciso desenvolver, a partir de tema, título e parágrafos. Está sendo claro? Então, em 2017, o Enem fez uma proposta, Caminhos para combater o racismo no Brasil. Lá para as tantas, eles disseram: instruções. Rascunho deverá ser feito no espaço apropriado. Quem fizer qualquer texto, não apenas, não tão somente o texto do Enem, faça rascunho. Por quê? E se tiver uma pessoa para ler o seu texto, permita que leia. Por quê? Porque você ganha uma intimidade com o texto, você não enxerga os erros. Então alguém, quando a outra pessoa lê, que não tem, olha, tem isso aqui, olha, tem coisas bobas até, mas uma outra pessoa que não está contaminada pelo texto, lê e identifica. Primeira coisa é fazer rascunho. Se tem uma folha de rascunho, faça rascunho. Não tenha pressa, não seja tão genial, né? Dizem que Mozart não tinha rascunho. Ele ia direto, ele ouvia a música e produzia a música. Genial, genial. Mas que nós somos normais, acredito, né? Faz um rascunho, né? Faz um rascunho e depois o texto definitivo. Aí vem aqui, o texto definitivo deve ser na escrita a tinta, na folha própria, até 30 linhas. 30 linhas é o suficiente, não é isso? No celular, 30 linhas. Pronto, a redação tem que apresentar cópia de textos da proposta, de redação ou do caderno de questões, terá um número de linhas copiadas desconsiderado. Olha, fazer citação, eu não aconselho fazer citação em dissertação do Enem. Não precisa. O Enem quer saber a sua capacidade de desenvoltura sobre o tema proposto. Não é você copiar o autor, é você aprofundar a interpretação do texto. Mas receberá nota 0 em qualquer das situações expressas a seguir. A redação que tiver 7 linhas escritas, sendo considerado suficiente, fugir ao tema que não atender ao tipo dissertativo argumentativo. Apresentar proposta de intervenção que diz respeito a direitos humanos. Olha, a prova do Enem, ela está cada vez mais sociológica, tem um olhar social muito grande, eu diria até sociocultural. Tem esse olhar que a prova, o cuidado que está sendo feita essa prova, está provocando uma reflexão, não só de natureza social, como também de natureza cultural. Vamos mais. Apresentar parte do texto deliberadamente desconectada, fugiu do tema. Fugiu do tema é zero. Falar de outro assunto. Ou ainda, fazer o tópico frasal. Viu, Michel? Faz o tópico. O que se segue do tópico é uma explicação. Se você explica, você não muda de assunto. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Caminhos para combater o racismo no Brasil. Ele aqui coloca os textos motivadores. Racismo é uma conduta discriminatória dirigida a determinados grupos. A injúria racial é ofender a honra de alguém com a utilização de elementos referentes à cor, raça, etnia, religião ou origem. Vamos lá. Ações, o que são ações afirmativas? As ações afirmativas são as políticas públicas feitas pelo governo ou a iniciativa privada. Cota é uma ação afirmativa. Há uma grande discussão hoje
que eu acho uma discussão tardia e é a base do meu entendimento sobre as cotas. Aí, porque assim, o que nós estamos vivendo, meu modo de entender, o humilde modo de entender, é um avanço, mas do outro lado, a turma do controle está querendo um retrocesso. A cota, ela possibilita a inclusão de quem nunca entrou, sobretudo nas universidades públicas, sobretudo, precisa entrar nas públicas. Por quê? Quem me diz isso aí? Por quê? É pública. Porque é pública, porque tem uma qualidade no serviço, uma garantia de qualidade. Ainda não conseguiram depauperar as universidades públicas. Então, ainda o serviço ali prestado assiste uma classe social, que essa classe social também tinha o desejo de abrir as portas para a população pobre, e junto com a ideia tem a interface pobre-afrodescendente. Não tinha intenção, é a base da lei. E agora os reitores estão aí figurando como novos afrodescendentes, ou ainda figurando como sujeitos socialmente bem comportados. Tinha reitor que não era muito simpático nas cotas, não, nem reitor nem professor, mas agora tenha por obrigação assumir essa postura. Então veja bem, a questão das ações afirmativas, a cota, eu acredito que atinja a número significativo de alunos. E quando você vai à universidade, esse número aqui em Salvador aí é bem expressivo. Em outros locais não existia a figura do afrodescendente dentro da universidade. Tem um sujeito aqui chamado Silvio Humberto, que é responsável pela Steve Biko. A Steve Biko, bem antes das cotas, já planejava curso pré-vestibular para estudantes afrodescendentes, para incluir. Então, aí é que ele fala aqui, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Curso para afrodescendentes é uma proposta de intervenção no combate ao racismo. Eu acho que eu tenho a impressão que esse racismo institucional é o pior que existe. O biológico é grave, mas o institucional, a instituição, de uma forma ou de outra, não permitir a inclusão de afrodescendentes, é o que é a coisa complicadíssima. E o Brasil, por muitos anos, viveu assim. É algo que está em embate. Não sei se vocês percebem ou não? Há um embate aí fortíssimo. Esse modelo de governo aí, que não é neoliberal, que é coisa de bandido, não é neoliberal. Esse modelo de governo, daqui a pouco, se permitir, vai atacar isso. Vai atacar essa realidade. Então vamos lá. O que mais que vocês entendem como ações afirmativas, além das cotas? O ensino da cultura africana. Isso, a lei 10.000 que virou 11.000. A lei 10.639/03 e, salvo engano, a 11.645/08. Essas duas leis, essa daqui é a extensão dessa, aqui incluiu as populações denominadas indígenas. Essa realidade é uma ação afirmativa. As escolas aqui nem ensinavam história e cultura afro-brasileira. Nem os professores tinham formação, professores de nível médio tinham formação para cuidar disso. Então, tanto as cotas como a Lei 10.000, elas se enquadram com conclusão. Conclusão, qual é a mudança que está ocorrendo?
o sujeito, por exemplo, a ideia de África, a África era considerada um país, na linguagem geral, não era visto como um continente. Havia e era um problema muito sério, as pessoas tratavam o continente africano como um país. E Egito não fazia parte da África. Isso é complicadíssimo. E agora está se falando em Angola, está se falando em Nigéria, está se falando em países que de uma forma ou de outra contribuíram na formação do Brasil e na formação da cultura brasileira. O Brasil colonial explorou bastante aquela região chamada de Congo e Angola. Nigéria, aquela região da Nigéria logo no norte do Cimar, oeste africano. E aí vem aquela região do outro lado, Moçambique também deu a sua contribuição. Com o mapa, eu poderia até mostrar a vocês. Mas, além disso, vamos lá, Paulo, você está contribuindo. Quais outros caminhos? Esse caminho da educação é fundamental. Não sei se essa lei está em prática, em vigor nas escolas, mas esse é o caminho. O que mais vocês consideram uma ação afirmativa? Oi? O quê? Criminalização do racismo? É uma forma de combater. Né? Combatendo, dizendo bem claro que não dá, dando um freio. Não sei se tem gente presa de fato, mas só o escândalo da prisão, quando a imprensa resolve noticiar, coloca o sujeito acuado. Se coloca um, coloca outros. Lembra da torcedora que chamou o atleta de macaco e a vida dela foi revirada ao avesso, ela saiu de casa, foi para outra cidade, criou-se um trauma. Achei que queimaram a casa dela. Queimaram a casa dela. Queimaram a casa dela. Vocês que ia falar, Não, olha, veja bem, eu não faço apologia ao crime, mas eu faço apologia ao respeito. Mas também aquela jornalista, ela também sofreu a Thaís Araújo. discriminação pela internet. E Sabe? deu babado aí. Isso está começando a ganhar um formato. E eu tenho uma impressão que a internet, ela tem uma contribuição significativa. Isso tem a ver com a democracia da internet? Tem a ver, porque assim, as redes sociais, elas descontrolaram a TV aberta. A TV aberta controlava a informação. As redes criou um descontrole. Então, notícias de discriminação apareciam na TV aberta, mas era assim. Mas na rede social aparece, as pessoas clicam, as pessoas comentam, as pessoas dizem, e aí provoca que a TV aberta fale, porque é o assunto que mais tem que falar. Então, seu claro? Então, a denúncia virtual é uma grande denúncia, porque provoca. E quem tem a sensibilidade lá na emissora responsável por isso e aquilo, mas não, esse temário é um tema que chama a atenção da população. Se chama atenção, vamos colocar. Estão entendendo? E por aí caminha. Bom, até aí tudo bem? O movimento negro também é uma parte da gente. O movimento negro tem uma responsabilidade muito grande, né, do ponto de vista da denúncia. Porque o que se pregava era a democracia racial. Aí tem uma senhora que eu não lembro o nome, que ela escreveu um texto sobre a questão da democracia racial, mostrando que não tinha democracia nenhuma, que a participação da população afrodescendente existia. Não tem democracia por ele virar social. É uma falsa ideia que Todo mundo participava, que a população afrodescendente participava. Era uma mentira. Por exemplo, aqui em Salvador, nós não temos, é interessante, aqui em Salvador, nós não temos na Câmara de Vereadores uma liderança
afirmativas. O último foi Silvio Humberto. Ele não conseguiu ser eleito. Olívia Santana também, mas ela já está galgando o espaço. Mas Silvio Humberto não conseguiu um voto suficiente para atuar como vereador. Então há uma questão aí que a gente tem que começar a pensar. Tenho a impressão, isso aí do ponto de vista bem teórico, é que nós não saímos do colonialismo. Nós não saímos do colonialismo. Colonialismo. Nós não saímos dessa marca. Essa é uma questão, muito certamente. Cotas e lei 10 mil, lei 11 mil, vai tanger, vai tocar e vai problematizar. Eu tenho essa sensação que nós não conseguimos sair dessa marra colonial. Esse prefeito aqui de Salvador, ele pode até, ele pode até se aproximar com o interesse necessário, mas ele não tem nada a ver. E não só ele, os outros não se aproximaram a essa questão da afrodescendência. Se aproxima para obter o voto, mas não se aproxima para colocar a questão de inclusão social. Que é isso que as ações afirmativas têm seu gosto, incluir quem nunca entrou. E aí tem outra questão, tem um autor chamado Anthony Giddens que fala na modernidade tardia. Nós vivemos esse contexto. Imagine uma festa, pensa não? Fernanda, imagine uma festa que a festa começou, vamos supor, 8 horas da noite. Quer da manhã? Não, da noite não. Da noite é melhor? Pronto. Se for da noite, começou 8. E você só teve direito a um convite para entrar às 4 da manhã. Hoje o resto, ninguém quer. Aí é isso. Aí você entra na festa que começou 8. Aí você entra às 4 da manhã. O que é que você vai encontrar nessa festa? Lixo nem Todo mundo bêbado já. Isso, ó. Todo mundo bêbado. O que mais? Tudo sujo. Lixo no chão. Vai ter uma comida, uma bebida. Não vai ter bebida, não vai ter comida. O que mais? O que mais que tem? Ou tem que dar cuidado dos outros que tá bêbado, não? Vai cuidar dos bêbados. Grosseiramente, que o Antônio Guiz me respeite e me entenda. É isso a modernidade no nosso contexto. Nós fazemos parte de uma modernidade que nós chegamos tardiamente. Estou sendo claro? Tardiamente. Essas ações afirmativas, Paulo, elas estão chegando tardiamente. É importante, mas estão chegando no final da festa. Quando essas políticas, nesse momento, elas têm um grau de importância, mas estão chegando no final da festa. Estou sendo claro? Então, quando Antônio Guides fala disso, com muita propriedade, está chegando a modernidade, mas de forma tardia. O sujeito está participando no consumo, mas não está participando na produção. Estou sendo claro? Sim. Você vai consumir aquele produto, mas você não vai pensar no produto. A diferença dos dois sujeitos, os sujeitos que mostraram uma senhora inteligência, o sujeito que criou o Instagram, criou aqui, é brasileiro, mas não criou aqui. O outro, o Eduardo, que estava lá com o Mark Zuckerberg, que criou o Facebook, estava aqui, porque ele está lá. Aqui não cria, aqui copia. Então, esse perfil de copiar faz parte da modernidade tardia. Eu copio, eu não crio. Conseguindo explicar? Então, a festa que nós estamos participando é uma festa tardia. Não é uma festa concomitante. Você não chega no horário. Você chega, participa, mas já com todo mundo bêbado, a casa suja, a pessoa suada.
O dono da festa já foi dormir. Os outros convidados mais importantes já foram embora. Você vai encontrar tipo carnaval da Bahia. Final do carnaval você encontra lá. Família precisa, né? O gari vai. O gari, E briga. os ladrões de rua que são liberados lá, aquela turma lá ali. Você encontra essa turma. Você não encontra. Mas é isso. Modernidade tardia. O que nós estamos encontrando da modernidade não é o topo, é a base. Nós que temos a imaginação de fazer parte daquele topo. É uma imaginação. Mas o que sobrou para nós foi o consumo. Não sobrou a produção. Estou sendo claro? Bom, essa é uma questão. Aí eu pergunto a vocês. Bom, aqui vocês têm que fazer, aqui você já tem um tema. O tema pode ser título? Pode porque e não porque. Vamos lá. Você vai plagiar, porque nem tem. Ó, se você pode pegar o tema, quando você coloca entre aspas, significa que não é seu, é de outra pessoa. Se é de outra pessoa, você pode usar entre aspas. Estou explicando? Ou não? Pronto. Entre aspas, você pode usar. Vamos supor aqui. Eu estou sem a folha de redação. Linha 1, linha 2, linha 3. O título pode ser o tema? Pode. Você coloca entre aspas. Estou sendo claro? Coloca entre aspas. Porque não é seu. Se for seu, não precisa trazer. Até aí tudo bem? É seu, é autonomia sua. É uma reflexão sua. Seguido. Se colocou o título, ó, pula uma linha, colocou o título aqui, pula essa linha e começa na linha 3. É obrigado a ter título? Não. Não é obrigado. Mas quando há título, Paulo, o que é que nós podemos fazer? Pega um tema e coloca aqui. Entre aspas. Entendeu? Colocou o tema, amarrou o texto. Você claro? Pulou linha porque é uma questão de estética. Né? É estética. Tem gente que escreve aqui logo, mas é uma questão de estética. Destaca aqui, fica destacado. E os títulos são curtos, não são longos. Certo? Serve só para o Enem? Não. Projeto serve? Serve. Toda atividade. Imagina, o Enem é só uma prova que vai verificar o que vocês, como você sabe escrever. Mas todo texto que vocês fazem tem que ter título, não pode deixar de ter título. Bom, até aí tudo bem? Vamos lá agora para o tópico frasal. Esse é a questão central que eu acho que vocês ainda estão começando a assumir e consumir isso. Até aí tá. Sim, a pergunta que eu quero fazer para vocês. Qual é o tópico frasal que vocês fariam sobre esse tema? Vamos lá? Qual é o tópico frasal? Qual é o tópico frasal? Professor, naturalmente, uma definição de tópico frasal. Tópico frasal, é a ideia central do parágrafo. Normalmente, o tópico ele se encontra no primeiro período do parágrafo. Do parágrafo. Aqui é tema. Agora já saí do tema, já caminhamos. O parágrafo. Agora nós vamos para o parágrafo. Nós estamos aqui. Entendeu? Se vamos falar sobre o racismo, Sim. naturalmente a gente conheceria como tópico que fosse falar desenvolver o parágrafo. Mas não é que caminhos para combater o racismo no Brasil. Então tem duas coisas aqui, que ele está chamando a atenção. Observe. Vamos lá, quem me ajuda?
Ele está já procurando soluções. Acho que eu pensei em um. Fala. Eu botaria assim: o racismo no Brasil é um problema histórico e cultural. Aí, ponto. Isso. Para combatê-lo, é preciso refletir e repensar as consequências históricas da história no Brasil. Então, assim, começaria Esse aí é o assim. primeiro argumento. Isso. Esse é o Aí primeiro desenvolveria. Então, você está sendo claro? Vamos lá. Quem consegue aí? Repita aí o seu tópico. Bota aí no caderno, por favor. Eu posso- Cada um faça o seu argumento. Vamos lá. Primeiro, perdão, cada um faz o seu tópico frasal. Como? Fala. Não entendi. Vá. Vamos lá, ânimo. Gostei da modernidade tardia, vocês conseguiram compreender. Agora vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Michele, então, então voltamos aqui. Tema, em seguida vem o parágrafo. E no parágrafo vem o tópico. Está sendo claro? Vamos lá, mocinhas. Fale. Pergunte. Essa é a hora de perguntar. Pergunte. Vamos lá, pode perguntar. Ó, Michele, o melhor local para o erro é aqui. Fora daqui. Concordo. Mas veja bem, quando vocês forem fazer uma avaliação dessa natureza, vai fazer Enem? Não. Bom, quando vocês for fazer avaliações dessa natureza, eles colocam aqui textos motivadores. Concordo com o texto motivador, é importante. Mas vocês precisam da famosa leitura geral. Tem que ler. Se há um problema aí que precisa. É por isso que eu digo que é modernidade tardia, Paulo. Por quê? Porque agora você tem a oportunidade de entrar, mas não sabe nem onde fica a porta. Não tem nem a chave. Esse é o problema, porque não tem as ferramentas necessárias para entrar. Estou sendo claro? Tá, certo. Então tem que ter leitura. Chave é ler, é estudar. Eu, ultimamente, eu estou gostando muito do El País. Olha que eu não sou muito simpático. É um jornal de fora, é um jornal espanhol, é o País Brasil, está tratando de questões brasileiras. Dê uma lidinha, né? Vocês são internautas, né? Entre na internet, dê uma olhadinha lá, é o País. Tem outro que eu gosto muito também, que é BBC Brasil. BBC Brasil também. Por incrível que pareça, quem tem falado melhor sobre o Brasil É a BBC? não é quem está fora do Brasil. Quem está dentro, a imprensa não assume uma postura partidária, mas faz um jornalismo partidário. E quando isso acontece, cria confusão no leitor. Então é o País BBC. No Rio de Janeiro tem um jornal chamado JB, Jornal do Brasil, que é um jornal bom. E aqui em Salvador, vamos lá, Tribuna da Bahia. Tribuna da Bahia? Tribuna existe. Ainda existe? Existe, claro. E Jornal à Tarde. Gente. Tribuna existe. Sendo claro? Então dê uma olhadinha nesses jornais, leiam, tem que ler, tem que fazer parte do cotidiano de vocês a leitura, que pode ajudar vocês a começar a refletir sobre temas. Precisa disso. Olha, literatura também ajuda.
Literatura, estou falando literatura ficção mesmo, também ajuda.